Oi, gente! Essa é a maquiagem do vídeo de hoje. Espero que vocês gostem e continuem assistindo. Eu vou começar higienizando a pele dela com água micelar da Ruby Rose. Vou passar em todo o rosto com um algodãozinho de disco. E essa maquiagem, ela pode ser usada para noivas, para debutantes. E você fica a seu critério, se você quer usar ela com delineado ou não. Eu optei por não passar para ser uma maquiagem mais rápida. E eu vou hidratar a pele dela com esse hidratante da Avon. É para pele seca e no inverno as minhas clientes têm vindo com a pele bem ressecada. E ele ajuda bastante na hidratação. Então, eu vou passar em todo o rosto com um pincelzinho de cerdas sintéticas. Eu vou usar como primer esse da Quem Disse Berenice. Eu vou aplicar ele com o próprio aplicadorzinho de esponjinha que vem. Eu não gosto muito dele, mas já que eu comprei, eu tô usando. Mas eu não indico. Eu vou aplicar mais na zona T. Eu vou fazer duas misturinhas aí. Eu vou usar a base da Pausas para Feminice, na cor 1, e a da Mary Kay, a Ivory 7. E vou aplicar com o pincel Kabuki, e depois eu vou dar acabamento com a esponja. Eu não vou com a base até o cabelo, eu vou trazer a base com o cabelo depois que eu vier com a esponja. Eu vou pegar o produto com a esponja e vou até o cabelo, tá? Se eu for com o pincel, corre o risco de manchar o cabelo da cliente com a base. E se ela já tiver com a preparação do penteado, depois fica difícil de retirar. E nunca esquecer também de passar a base no pescoço, para não dar o aspecto de máscara. E eu vou dar acabamento com a esponja. Essa esponja é da Real Techniques. E ela está úmida. Eu sempre lavo as minhas esponjas um dia antes do atendimento. Assim elas ficam úmidas ainda. Mas às vezes eu esqueço e molho no dia também. Mas é sempre bom elas não estarem tão molhadas. Aonde a base não chegou, eu vou vir com um pouquinho de base na esponja e vou aplicar, principalmente abaixo dos olhos, na olheira. Que às vezes o pincel pode machucar o olho. Agora eu vou fazer uma misturinha com esses dois corretivos. O primeiro é da Tracta, na cor claro, e o segundo é o corretivo branco, da Bruna Tavares. Eu optei por usar ele porque eu achei que esse corretivo ele não ia dar tanta iluminação que eu queria. Então, eu clareei ele com esse corretivo branco da Bruna Tavares. Se você tem um corretivo só, você consegue criar vários degradês com ele com esse corretivo. Você pode usar ele tanto mais escuro ou clarear ele com esse corretivo. E eu vou dar acabamento com a esponja. Eu passei em forma do triângulo invertido. E eu vou com esse corretivo até o cantinho do nariz, para deixar essa parte bem branca, que quando eu vier com o contorno, conseguir afinar o nariz. De contorno, eu vou vir com o F12, o pincel F12 da Dye Makeup, e o da Maquia, o corretivo Cacau. Esse corretivo, ele é meio frio, na minha opinião. Então, eu acredito que para branquinhas fique melhor, porque ele também não escurece tanto. Aí eu vou com o próprio pincel, eu aplico do cabelo em sentido à boca, deixando sempre no espaço de 2 dedos. E depois eu vou vir com a esponja para dar o acabamento nas bordinhas, para criar o degradê certinho da cor clara para o contorno escuro. No nariz eu vou usar o A12, pincel A12 da Macrylan, e com o Cacau mesmo eu vou fazer o contorno do nariz. Bem simples, só para devolver essa parte escura mesmo do nariz. E o acabamento com a esponja.
Eu vou selar o contorno com esse pincel da Class Vogue. E esse da Vult é o 05. É o pó 05 mesmo de rosto. Com a mão bem leve, porque como está cremoso embaixo, ele pigmenta muito. Aí ele marca e fica difícil de esfumar. Para selar abaixo dos olhos, eu vou usar o Payot 04, aquele que tem brilho. Então, eu peço para minha modelo olhar para cima, eu tiro todo o vinco de corretivo de base com a esponja e venho com a esponjinha do pó mesmo, aplicando bastante pó nessa área. No frio, tá acontecendo bastante de vincar. Muita cliente fala que quando elas fazem a maquiagem, vinca. É porque não tem esse hábito de selar muito bem essa área. Como é uma pele fininha, se a gente não selar e tem bastante ruguinha, acaba vincando, acaba acumulando o produto. Então, tem que selar bem. Vem com bastante pó, não precisa ter miséria no pó. E eu vou selar só onde eu passei o contorno, a iluminação com o corretivo. E selo com a esponja mesmo, com bastante pó. Eu vou selar também abaixo do contorno, porque como esse pozinho ele é translúcido mais clarinho, ele vai evidenciar esse contorno. E eu sempre venho com a esponja, tá? Para poder selar bem, que a esponja ela absorve melhor o pó. Agora, com essa paleta da Ruby Rose, nesses dois tons misturados e com um pincel de pó, eu vou tirar o acúmulo de pó translúcidos com essas duas cores do pó compacto e vou selar o resto do rosto, aonde não teve nem o contorno e nem o pó solto. E não esquecer de selar o pescoço também, porque a gente aplicou base. Para finalizar essa pele, eu vou aplicar a bruma da Rinodê. Eu aplico bastante e com um ventiladorzinho eu seco. Para corrigir a sobrancelha, eu sempre uso essa pastinha da Quem Disse Berenice. Essa sombra é a sombra mute e a cor é marrom tudo. E com o pincelzinho da Macrylan eu só faço o delineado da sobrancelha dela mesmo. Porque ela tem o desenho certinho, ela só não tem cor. Porque o pelinho é bem claro. Mas o desenho, o designer está certinho. Ajuda bastante você a pentear os pelos para fazer a correção, porque às vezes eles podem ficar desalinhados e atrapalham na hora de você passar a pasta. Como base de sombra, eu vou passar com o pincelzinho da Ruby Rose, língua de gato, e eu vou usar de fixador o nude da Bitarra, o Clau. E eu vou aplicar em toda a pálpebra e fazer um leve recorte abaixo da sobrancelha. E vou vir com a esponja para dar o acabamento, para não ficar acúmulo de produto. Com a sombra linho opaco e o pincel 136 na Dye Makeup, eu vou fazer o côncavo dela. Eu vou entrar como um C, bem pequenininho, eu não vou subir muito com ela no côncavo. E é bem no cantinho. Eu quase não vou pro canto interno, só com o que sobrar do pincel, só para delimitar esse côncavo. Mas a maior concentração é no cantinho externo. Eu coloco o pincel com o excesso do produto e esfumo em forma de C, marcando o côncavo.
pigmento Vanilla da MAC e um pincelzinho de sombra, eu vou iluminar abaixo da sobrancelha. Agora, com a sombra da MAC e o pincel 132 da Day Makeup, essa sombra é Sweet Chocolate, eu vou aplicar ela bem no cantinho externo, rente à raiz dos cílios, em diagonal. Com o que sobrou do pincel, eu dou uma leve esfumadinha arredondada em forma de C, entrando no côncavo. Mas eu marco do côncavo para baixo, é mais o globo ocular que eu vou marcar. E é só no canto. Então, eu entro com o pincel na diagonal, marcando bem a raiz dos cílios. E com o que sobrou, eu faço um movimento circular no côncavo. Então, eu entro sempre com o pincel na diagonal e com o que sobrou do pincel, eu marco o côncavo, o globo ocular. Agora, eu vou voltar com a sombra e o pincel 136 da Contém 1 grama, a sombra da Contém 1 grama, para tirar essa marcação. O esfumado é sempre voltando com o pincel da cor anterior. Às vezes, não precisa mais de sombra, só com o que tá sujo no pincel, mas sempre é bom voltar com o pincel. Agora, com essa sombra da Contém 1 grama, o marrom camurça, e esse pincel é o 101 da Fandi. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a sombra da MAC. É só para escurecer mais esse cantinho. Então, eu venho com a sombrinha na diagonal, rente à raiz dos cílios, até o meio do olho mais ou menos. E só um pouquinho, em forma de C, eu entro no côncavo, marcando o globo ocular. Agora, eu vou fazer uma mistura para parecer uma sombra da Stila. Eu vou usar esse gloss da Quem Disse Berenice e vou aplicar numa plaquetinha. Eu vou aplicar bastante gloss, bastante mesmo. E vou vir com a cola da Fandi com uma gotinha e vou aplicar o pigmento, vou misturar, fazer uma laminha e vou aplicar. Os pigmentos foram várias misturas, então não tem como eu te dizer para vocês qual que eu usei. Eu usei, acho que uns 4 ou 5 pigmentos. Mas você pode usar um só ou fazer mistura também. Eu tô aplicando com o pincel língua de gato, sintético, porque é mais fácil. E tudo numa esfumadinha com o dedo. Eu não aplico essa sombra até o final. Eu vou com ela até o meio, mais ou menos, e esfumo a transição de cor com os marrons, com o dedo mesmo. Essa mistura ficou muito bonita. E eu não tenho da Stila para dizer para vocês que realmente ficou idêntico. Mas eu achei a textura dela bem parecida com os vídeos que eu vi. Agora eu vou voltar com a sombra da MAC, só para ajudar na transição de cor, do brilho pro marrom, pro nosso esfumadinho marrom. E eu vou colar os cílios, a referência é essa, é a G800, com a cola da Atelier Paris. E eu vou aplicar a máscara de cílios da Mary Kay, que é a prova d'água. E eu só aplico em cima dos cílios, que é onde vai ter o contato com os cílios postiço. Que eu acho que, pra mim, funciona melhor para poder unir os cílios naturais com o postiço. Você pode fazer um delineado de acabamento ou um gatinho, que fica lindo também nessa maquiagem, mas eu optei
por uma proposta de ser uma maquiagem mais rápida, de não fazer delineado. Então, eu só apliquei os cílios postiço. Com a pinça, eu tento unir os cílios natural com o postiço. Para aplicar os cílios na modelo, é simples. Você só deixa a cola secar um pouquinho nos cílios, pede para ela não abrir o olho e com a ajuda da pinça você cola. Deixa ela com o olho fechado até a cola secar. Eu vou usar esse blush da Mary Kay, o Cinnamon, e vou aplicar com o pincelzinho Duo Fiber. Eu gosto de aplicar com o pincel Duo Fiber porque vem pouco produto, para não ficar muito marcado esse blush. E eu sempre volto com o pincel que eu usei de pó para tirar a marcação. De iluminador, eu vou usar essa paletinha da Sephora com o pincel da Macrylan. E eu sempre faço a mistura desses 4 iluminadores. Então, eu aplico dando batidinhas para pigmentar bastante esse iluminador. E depois eu venho esfumando. Eu aplico no arco do cupido, no osso zigomático, no queixo e na pontinha do nariz para dar uma arrebitada. Para fazer a parte de baixo dos olhos, não mostrou, mas esse é o lápis da Avon, o Mega Impact. E eu passei só rente à raiz dos cílios, passei bastante. E vim com o pincel 907 da Macrylan, de acabamento, de precisão, e esfumei o lápis. Eu esfumei bem antes dele secar. Aí eu vim com a sombra da MAC, a Sweet Chocolate, e esfumei esse lápis preto. Com o mesmo pincel da Macrylan, eu esfumei a borda e selei esse lápis. Passei a máscara de cílios nos cílios inferiores. Usei o mesmo da Mary Kay, a prova d'água. De batom, eu vou usar esse nude da Latica, o 31. E eu vou usar esse lápis de boca para delinear a boca dela, da MAC. Eu não lembro a cor. Aí depois eu vim com o batom. Pra ficar mais bonito, eu quis usar um gloss. E eu usei o mesmo gloss da Quem Disse Berenice que eu usei pra fazer a mistura dos glitters, junto com a cola. Ele é um gloss meio champanhe com brilhinho, mas ele é bem leve de brilho. Foi só pra dar um toque a mais.
E essa foi a maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.